Uma boa noite a todos. Já agradeço aí a participação de cada um que se inscreveu na nossa oficina. Está muito feliz aí por estar organizando, né, durante todo esse ano e hoje a gente tem mais uma oficina aí sobre o R, que é tão importante, né, o temido R. Então, para começar, vou estar apresentando aí o Rafael para quem não conhece. O Rafael, ele fez graduação em Ciências Biológicas, licenciatura e bacharelado aqui no IFES. Ele fez mestre, né, em agroecologia, também pelo IFES, aqui em Campos de Alegre, e atualmente é doutorando em genética e melhoramento pelo ENF. Beleza, então, Rafael, ó, posso te passar a palavra, tá aí com a oportunidade para você ministrar o curso, e eu desejo um bom curso para todos, né, e estamos aí atentos ao chat. Qualquer coisa, podem entrar em contato. Isso, Felipe, obrigado. Só falando um pouco mais assim da minha formação, como o Felipe já falou, sou formado em agroecologia no IFES, estou terminando aqui o doutorado em genética e melhoramento de plantas na UENF, e eu não sou especificamente um estatístico, né? Eu sou um usuário da ferramenta, tenho aí prestado ajuda, né, contribuição para diversos grupos das mais variadas áreas de ciência animal e ciência vegetal, na parte de procedimento de rodar análise estatística, né, preparar resultados. Mas eu não sou nenhum estatístico propriamente dito, né? E com isso, devido à diversidade, coisas que a gente tem que fazer, a principal ferramenta que eu tenho utilizado aí tem sido o R, né? Então, o monstro, né, que a gente considera o R, como o Felipe bem falou, a minha missão tem sido tentar desmistificar um pouquinho para nós o R, né, a ponto de a gente não ter tanta dificuldade. O que eu tenho a dizer para vocês do R? O primeiro ponto, né, é que o R não é igual a andar de bicicleta. Então, é uma coisa que se a gente não estiver fazendo, treinando pelo menos uma vezinha na semana, escrever, né, porque é como se fosse uma nova linguagem, mas não é nada muito difícil, a gente costuma perder o ritmo. Então, por exemplo, se eu ficar muito tempo sem rodar nada, às vezes eu vou pegar um script, eu vou demorar um pouquinho com alguns errinhos, né, que vão aparecer, mas também não é nada muito difícil. Bem, para essa oficina, o que eu preparei para vocês? Eu não vou ficar gastando tanto tempo apresentando várias coisas que o R pode fazer, mas eu tentei preparar aquilo que eu acho que talvez seja mais útil, pelo menos para a maioria, né? Mas dizer para vocês o seguinte, a gente tem um tempo curto, né, desses 2 dias, são 4 horas aí de R, mas a ideia inicial é tentar tirar né, um pouco do medo de quem tem, trazer um pouco de conhecimento para quem está começando a mexer, e dar condições a vocês de poder depois buscar scripts para as análises que vocês precisam na internet para poder rodar. Então, ensinar o básico a ponto de vocês conseguirem, ao pegar um script de alguém ou da internet, porque tem muita coisa, tudo que vocês pensar sobre R hoje, existe livro, apostila, é tudo disponibilizado na internet, vocês poderem ter condição, né, de entender do que se trata, talvez rodar uma análise. Bem, deixa eu convencer um pouquinho vocês do porquê que é interessante a gente aprender R, né? Aí vou falar para a gente que está na área da genética. Eu vi que o grupo trabalhou muito bem também aí com genes, né? Trouxeram pessoas para fazer uma oficina de genes, que é um outro programa que a gente utiliza na genética, e isso é muito bom. Qual que é o problema dos programas em geral de estatística? Esses programas, eles são mantidos por algumas pessoas que precisam, a cada vez que o Windows, por exemplo, ele atualiza uma versão, essa pessoa que tem esse programa, ela precisa também atualizar. Isso exige muitas horas e horas e horas e dias de programação, né? E aí o que acontece? Esses programas, quando essas pessoas, principalmente professores de universidade, eles se aposentam e às vezes aquele laboratório fecha ou ninguém leva continuidade, esse programa não é atualizado, então com o passar do tempo você não consegue utilizar esse programa para poder fazer suas análises. Então esse é um problema que a gente tem enfrentado. A exemplo dos genes, o professor Cosme aposentou agora recentemente, né? Tinha o Haroldo lá que mexia muito bem, mas o Haroldo foi trabalhar numa empresa, se eu não me engano, em Petrolina, e aí o Biolab, que é o laboratório que mantém o programa Genes, até onde eu soube, da última vez que eu fui em Viçosa, estava-se à procura de pessoas que iriam continuar, né? Não sabemos como ficará, mas só fazendo assim um adendo da gente ficar atento.
E aí, para a gente também não desanimar, deixa eu compartilhar a minha tela e já vou mostrar algo para vocês, principalmente quem é da genética, para a gente poder entender a importância do R. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Bem, então só para mostrar, dar uma palhinha para vocês, para quem não conhece, esse aqui é o programa Gênesis, eu estou na versão mais antiga, tá? Mas só para vocês entenderem, ó, se eu fosse fazer aqui uma análise em blocos casualizados, sem parcela perdida, o Gênesis ele foi todo programado em R, tanto que se eu clicar aqui, ó, eles vão me mostrar aqui, ó, como que foi a programação do R para poder fazer essa análise. Lógico que aqui num estágio um pouco mais avançado, que o professor Cosme programou, mas basicamente a gente vai aprender o princípio disso daqui lá no R. Então, só para vocês entenderem, né, o Cosme programou o Gênesis utilizando o R. Então, se a gente entender o R, a gente pode tanto diretamente no R fazer as nossas análises, quanto a gente pode também, quem sabe futuramente, contribuir aqui, talvez numa atualização do programa. Lógico que isso é mais para quem é de programação, mas só para vocês entenderem a importância. Então, do que se trata o R, né? Eu estou aqui aberto o meu RStudio, né? Deixa eu pegar aqui minha apresentação. O R, ele nada mais é do que uma linguagem de programação, né? E a gente utiliza essa linguagem de programação, existem outras, existe Java, mais recentemente Python, Keras, que são linguagens que se utilizam, mas o R a gente usa com mais frequência, especificamente para programação, para análise estatística. Bem, o que eu tenho para dizer para vocês de grande vantagem do R? O R é gratuito, de código aberto, então pessoas do mundo inteiro trabalham desenvolvendo pacotes para o R. Pra vocês terem ideia, termo de análise estatística, você pode fazer desde análise quem trabalha com ecologia, quem trabalha com geologia, meteorologia, sei lá, análise espacial, tudo existe no R, né? Quem trabalha com astros, estrelas, astronomia, existe análise e pacotes de análise. Pacote, quando eu digo, é como se cada um fosse um programa lá dentro do R com várias funções. O que eu acho grande vantajoso para a minha área especificamente, que é melhoramento de plantas e ciência, vamos dizer assim, agrária como um todo, é a preparação de gráficos que dão aí uma visualização e um poder de análise muito grande no R. Então, esses aqui são alguns exemplos de gráficos que a gente tem trabalhado, que isso vende bastante, né, os nossos resultados aí em termos de publicação depois. Isso fica bacana, né, nas nossas teses, não é nada muito difícil de fazer, como eu disse, eu também sou um usuário, tá? Eu não sei programação muito avançada, e vou passar para vocês alguma coisa básica. Bem, então, como é que eu programei, antes de falar um pouquinho do R, propriamente dito, né, como é que eu programei essa oficina? Então, no primeiro dia, a gente faz a introdução, né, que é isso que eu estou fazendo aqui, por que eu devo aprender R, depois conhecer o ambiente do R, como é que eu faço para importar os meus dados para dentro do programa, aquela tabela de dados que eu coleto lá no campo, né? Como é que eu faço para eu poder jogar isso para dentro do R e trabalhar com análise de variância, que é o que a gente costuma fazer mais basicamente. E aí eu já coloquei aqui da gente fazer com um pacote, né, estatístico lá chamado ESP Design, né, Experimental Design, que tem a versão dele em inglês e português, trabalhar um pouco com teste de média e regressão, vou falar um pouquinho disso, eu sei que regressão muita gente tem medo também, às vezes, por que fazer regressão, quando é que eu faço um, quando é que eu faço outro, né, coisa difícil, porque envolve análise gráfica também, enfim, seria essa programação. Para o segundo dia, eu pensei em mostrar alguns gráficos, né, e como é que eu faço para exportar esses gráficos depois, como é que eu faço para depois que eu fiz uma análise, para gerar o meu relatório de análise, né, com isso tudo. E no meio também desses 2 dias, eu coloquei para a gente poder treinar um pouco no sentido de colocar alguns exercícios práticos, nada para avaliar ninguém, tá? Mas são atividades assim, de 10 minutos para vocês tentarem fazer, para a gente poder, vocês poderem exercitar e para vocês verem como que é fácil errar quando a gente está digitando no R, e como que às vezes a falta de uma vírgula pode atrapalhar toda a nossa análise, um dado digitado errado pode gerar alguma coisa. Então, é essa a programação. Bem, lá no RStudio, quando a gente abrir, primeiro, né, para quem nunca tinha mexido no R, só uma explicação. Por que vocês tiveram que baixar o R?
e o RStudio. Bem, deixa eu ver se eu tenho o R mesmo aqui na minha área de trabalho. Ó, vou abrir aqui o R, vamos dizer assim, o R inicial, de verdade. Então, isso aqui é o R, ó. Basicamente, tudo que eu fosse fazer aqui, eu precisaria digitar aqui e ele iria me responder numa outra janela. Isso para quem é da programação se sente em casa, mas para a gente que não é da programação é um pouco diferente. Então, o que, que a gente faz? Eles fizeram para a gente uma interface chamada RStudio, né, que é essa daqui, onde a gente tem ela, a gente fala que ela é mais amigável. Então, a gente vai trabalhar nessa interface aqui do RStudio, tá bom? Então, como é que eu vou tratar aqui com vocês sobre as janelas? A gente tem 4 janelas. Então, a gente tem a janela que é o nosso script, que é justamente assim, as nossas linhas de comando, aquilo que eu quero dizer para o R, para ele ler, para ele entender, e o R vai me responder aqui na saída, né? Então, aquilo que eu dei comando vai gerar uma saída aqui. Existe uma memória que eu gosto de chamar assim, é como se fosse dentro da cabeça do R, como é que, o que, que ele está guardando ou não, porque a gente vai guardar vários objetos aqui. E a área gráfica, que eu tenho a opção de ver quais os meus pacotes, quais serão os meus gráficos, pedir ajuda para o R. Essa área aqui é meio que multiuso. Mas eu vou tratar dessa forma, com essa nomenclatura, as áreas, só para vocês se situarem. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu vou pedir vocês para abrirem, né, daqueles arquivos que os meninos devem ter enviado para vocês aí, existe lá, né, quando vocês baixaram, no primeiro dia, um arquivo chamado Conhecendo o Funcionamento do R. Aí eu já pediria para quem não abriu que possa abrir, né, se é a primeira vez que você está usando o R no seu computador e não aparecer esse íconezinho aqui do arquivo do R, você clica com o botão direito, vai em abrir com, né, escolher um programa e aí você escolhe o RStudio, tá bom? Para abrir. E aí a gente vai chegar nesse script aqui. E aí, por que, que eu defini essa nomenclatura que eu mostrei para vocês? Para vocês situarem que janela que eu estou falando. Então, memorizem aí. Eu estou escrevendo no script e ele vai me responder na saída. Do meu lado superior direito eu tenho a memória do R e embaixo eu tenho a minha área gráfica, certo? Então, eu vou estar falando essas coisas, vocês vão estar acompanhando aí. Esse primeiro momento é só para a gente entender como é que o R funciona. Então, aqui do lado tem os números de linha, tá? Eu vou falando o número da linha para vocês acompanharem melhor. Então, basicamente, um pouco disso que eu falei está descrito aí, né? Que o R é uma linguagem de programação, né? Então, assim que a gente fornece, se quiser pegar aqui no cantinho aqui, ó, na hora que vocês miram a setinha, ele arrasta, tá? Para o lado, para aumentar a janela. Então, o R, né? A gente fornece para ele linhas de comandos, né? Para que sejam lidas. Você já pode ver nessas 7 primeiras linhas aí que eu coloco um hashtag, né, um jogo da velha, para poder escrever qualquer coisa. Por quê? Quando eu coloco um jogo da velha, são linhas que o R não vai ler. Então, toda vez que eu quero fazer uma anotação do programador, eu coloco um jogo da velha. Se eu retirar esse jogo da velha, o R vai entender que é uma linha de comando, né? E aí eu preciso colocar as funções que eu quero. Nesse caso, como é só uma anotação, eu coloco aqui um hashtag. Então, vocês vão ver que todo o script que eu passei para vocês, ele está assim carregado, não são coisas que são essenciais para o R rodar, mas eu coloquei descrições para vocês entenderem. Então, só para vocês entenderem como é que o R funciona como uma calculadora, lá na linha 10, né? E aí, como é que vai funcionar aqui? Aí vocês precisam prestar muita atenção nisso. Quando eu quero que o R roda uma linha de comando para mim, né, tudo que vocês estão vendo aí foi eu que escrevi, você coloca o cursor lá na linha que você quer rodar, e aí você tem duas opções. Ou você vai no cantinho assim direito dessa janela de script e vai ter lá um botãozinho chamado Run, R-U-N, certo? Que é justamente caminhar e ir para frente, e ele vai rodar. Ou então vocês podem utilizar um atalho, que é coloca o cursor na linha que quer rodar e aperta Ctrl Enter, que também vai dar o mesmo efeito. Então, eu vou rodar aqui, ó, vou usar o Ctrl Enter. Então, coloquei meu cursor aqui na linha 10, certo? E vou apertar Ctrl Enter. O que estava escrito lá? 5 mais 5. Ele vai me responder aqui embaixo na saída, ó, é 10. Então, ele já funciona como uma calculadora. Bem, vou colocar o cursor na linha 11.
e vou rodar 2 dividido por 3, vou apertar Ctrl Enter, ele vai me responder 0,666667, certo? Então, ele tem essa função de calculador. Bem, na linha 13 eu descrevi assim, ó, uma anotação minha, criando objetos. Qual que é o mais barato do R? Isso é muito importante a gente aprender. O R eu posso criar como se fossem caixas que eu coloco as coisas dentro, certo? Então, eu vou chamar essas caixas de objeto. Então, observe na linha 15 que eu estou querendo dizer assim, ó, eu anoto aí na frente como é que se lê. O objeto A, eu poderia chamar isso de qualquer coisa, poderia ser um nome grandão, mas eu estou dizendo que o objeto A recebe, né, então um sinal quase que de maior e um tracinho, que na verdade significa uma seta, ó, indo em direção ao A. Se vocês quiserem um atalho para fazer essa seta, para não ficar digitando, você pode apertar Alt, traço, né, que ele vai fazer. Mas eu estou dizendo que o A recebe o valor 2, certo? E aí, ao rodar essa linha, eu quero que vocês observem o que vai acontecer lá na memória, que é aquela caixa superior direita, que o R vai armazenar um objeto na memória dele. Então, eu vou rodar aqui pelo Run, ó, vou clicar no Run, poderia ser Ctrl Enter também, e lá na memória vai aparecer assim, ó, A2, ou seja, o R está entendendo, ele guardou na cabeça dele que o A é 2, certo? Na linha 16, se eu rodar, ó, estou dizendo que o B é 8, certo? Mas, Rafael, por que é importante eu fazer isso? Bem, agora eu posso fazer contas, ó. Então, eu vou lá para a linha 27 já, estou baixando lá. Se eu perguntar para o R quanto que é A vezes B, se ele entendeu bem, se o A vale 2 e o B vale 8, A vezes B vai dar 16, certo? Então, eu vou rodar e vou olhar aqui embaixo no script o que, que ele me responde, ó. Ó, A vezes B ele respondeu aqui, ó, 16, certo? Beleza. Se eu perguntar na linha 29, quanto que é B dividido por A? Vou rodar. Eu coloquei meu cursor lá na linha e vou clicar em Run. Vai falar, é 4. Então, 8 dividido por 2 é 4. Se eu perguntar para ele na linha 30, quanto que é B elevado a A? Ó, o símbolo, o sinal, o acento circunflexo, o chapeuzinho do vovô, né, significa elevado na linguagem de programação. Então, quanto que é B elevado a A? 64, certo? 8 vezes 8, né? 8 elevado a 2. Se fizer A elevado a B na linha 31, ele vai me respondendo, 256. E isso pode ficar o quão mais complexo eu definir para o R, a capacidade de processar é muito rápido. Então, na linha 32, se eu perguntar quanto que é B que multiplica A mais B que multiplica A elevado a B, isso tudo dividido por A. Então, se eu rodar, ele vai me responder aqui, ó, 8.200 numa velocidade, né, muito mais rápido que eu batesse na calculadora, certo? E aí eu coloco uma anotação aí na linha 33, que a complexidade disso ela vai depender do programador. Bem, eu também posso trabalhar com conjuntos de dados. Então, observe na linha 35, eu estou falando o seguinte, ó, o objeto que eu estou chamando de C, ele vai receber um conjunto de valores. E aí, quando eu coloco esse C aí no depois, né, do recebe, isso aí é uma função, ou seja, toda vez que eu coloco assim esse C e abro parênteses, o R entende que tudo que está dentro do parênteses é para ele juntar. Então, eu estou dizendo, é um conjunto. Então, eu estou dizendo que o C, ele recebe, vamos dizer assim, uma sequência de valores, para não ficar falando aqui em vetores, como se chama isso, mas uma sequência de valores que a sequência é 1, 3, 4, 6, 8, 3, 4, 6. Então, se eu rodar, ó, lá na memória vai aparecer, ó, C é o que? Números, né? Que vai do primeiro ao oitavo número, e aí ele mostra os números 1, 3, 4, 6 e por aí vai. Certo? Então ele armazena na memória dele. O R é muito bom de memória, não esquece. Né? Até porque ele é um computador. Bem, na linha 36, se eu rodar o D, eu vou lá e rodo um objeto também com 8 valores, 3, 6, 9, 18, 13. E agora, se eu perguntar para ele quanto que é C vezes D, ó, vou colocar o cursor e vou rodar. Ele me responde aqui embaixo com, né, o 3, 18, 36, 108. Então, ele faz a conta para mim da multiplicação dos vetores. Se eu quiser saber na linha 38 aí, quanto que é D dividido por C, vou rodar ela. Ele vai me responder ali embaixo, certo? E isso eu posso aplicar funções. Então, o que são funções? São comandos, palavrinhas que representam uma série de comandos que já me dá um monte de coisa, porque alguém programou isso. O R, isso que a gente está trabalhando aqui, observe que eu não chamei nenhum pacote ainda,
ele está rodando num pacote básico, que é o pacote status, ele não precisa ser instalado, ele já é o que o R tem para oferecer. E ele tem algumas funções. Então, eu vou apresentar para vocês aqui a mais básica de todas, que é a função summary, que é a função de resumo. E aí, um outro ponto que eu não toquei ainda, né? Por que às vezes o R é complicado e assustador? Mas não pode ser, não é tão assustador assim quanto dizem. Porque, além dele ser uma linguagem de programação, muitas coisas da programação dele estão em inglês. E aí a gente precisa forçar um pouquinho aí, pelo menos nas coisinhas do R, a gente entender um pouco do inglês. Né? Se vocês olharem aqui na minha tela, aqui, ó, aqui no meu cantinho da área gráfica, eu estava pedindo ajuda mais cedo sobre um pacote novo, que daqui a pouco eu vou falar dele também, principalmente amanhã. Aí eu observo que toda a descrição que aparece aqui está em inglês, então a gente tem um pouquinho que esforçar. O pacote que eu vou ensinar para vocês depois, a gente tem a facilidade que ele está em português, tá bom? Mas o que são os pacotes? Eles vão ter lá um conjunto de funções. Rafael, o que é uma função, então? Vou começar do princípio. Então, existe a função summary, que é o resumo. Então, alguém criou essa função e disponibilizou para nós no R. Então, na linha 39, ó, eu estou pedindo o resumo, né, do objeto C. Então, se eu rodar ela, observa que aqui embaixo no meu script vai sair assim, ó, mínimo, e embaixo está assim, 1, né, tá MIN, é o mínimo, primeiro quartil, mediana, média, ó, que é o min aí, terceiro quartil e máximo. Então, ele resumiu para mim muito rapidamente, desse conjunto de dados, qual é o mínimo, máximo, primeiro quartil, mediana, médio. Então, essa função faz isso. Isso eu posso aplicar para qualquer objeto, certo? Bem, isso é uma função muito básica, existe uma série de funções. E aí, por que isso é só para a gente conhecer? Se a gente for imaginar que quem já teve a oportunidade de fazer estatística e viu lá um pouquinho da análise de variância, por exemplo, se a gente for lembrar, tem um monte de cálculo, né, que o professor coloca a gente para fazer, até eu chegar na soma de quadrado, depois eu divido aquilo pelo grau de liberdade para chegar no quadrado médio, divido um quadrado médio por outro para chegar no valor de f, comparo isso numa tabela para saber se foi significativo ou não, né, para falar se meus tratamentos foram diferentes. Depois eu faço um outro cálculo para saber das minhas médias, qual que é a diferença, qual letrinha eu vou colocar num teste médio. Bem, vocês imaginam se isso tudo já tivesse programado numa função R, que eu escrevesse uma linhazinha de comando e isso acontecesse. Então, essa função, ela existe. E ela facilita muito a nossa vida, porque não gasta a gente ficar fazendo cálculo. Né? Então, só para vocês entenderem que, da mesma forma que tem uma função summary, vai existir uma função que vai fazer a análise de variância todinha para nós no R. Certo? Então, agora eu vou pedir a vocês, se vocês quiserem, não precisa fechar, tá, essa abazinha aqui, até porque quem tem o computador um pouquinho mais lento, é até bom já deixar aberto. Então, eu vou só minimizar, eu vou lá nos meus arquivos, eu vou abrir esse script aqui do importando dados, certo? Que é o nome dele. Aí ele já vai abrir uma outra abazinha aqui. Então, beleza. Então, esse agora a gente já vai aprender como é que a gente vai trazer os nossos dados para dentro do R, tá bom? Então, toda vez que eu abro também vamos dizer assim, uma aba nova, deixa eu puxar aqui meu cursor para cá, eu gosto de fazer isso aqui, que é limpar. Aí, se vocês estiverem com o script de vocês aberto, se vocês quiserem voltar para a tela aqui, só para vocês verem o que eu vou fazer, para não ficar poluído, tudo que a gente rodou aqui embaixo, ó, ele está aqui descrito, certo? E aqui na memória já existem coisas guardadas. E, por exemplo, se eu quiser criar um outro objeto chamado A, eu posso me confundir aqui. Então, o que é que eu faço? Existe um comandozinho que a gente pode utilizar para limpar a memória, mas eu gosto sempre de utilizar aqui, vamos dizer assim, a parte amigável do RStudio, que é a vassourinha. Então, se eu vier aqui na memória, aqui em cima no cantinho, nessa barrinha aqui, existe uma vassourinha. Ó. Aí, se eu clicar, ele vai perguntar, você quer limpar toda a memória, incluindo, né, todos os objetos? Você vai clicar em sim, ele vai limpar. A partir de agora, se eu chamar, por exemplo, o objeto A, o R vai falar assim, olha, não conheço A, esqueci quem é, certo? A mesma coisa aqui embaixo, ó, na parte da saída. Né? Se eu vier aqui no cantinho, aqui, ó, em cima, meio apagadinho aqui, ó, na direita existe aqui uma vassourinha. Se eu clicar, ele limpa, e observe que quando eu levo o mouse em cima, ele já me mostra que existe um atalho. Então, se eu apertar Ctrl L também, ó, ele limpa. Certo? Então, só para a gente manter a nossa área aí limpinha.
certo? E agora nós vamos aqui para o script, ok? Bem, deixa eu aproveitar aqui. Bom, no finalzinho eu falo sobre a parte de salvar. Bem, então, importando os dados. Se tiver uma coisa assim que vocês perguntassem, Rafael, o que você acha mais importante na vida de uma pessoa que está começando R? É importante que vocês não se esqueçam de maneira nenhuma, porque isso é as coisas que mais as pessoas erram. Eu passo aí vários cursos e as pessoas mandam mensagem depois, Rafael, por que não está rodando? E 90% das vezes é isso. Você tem que lembrar que o R, ele é um programa que vai trabalhar buscando os arquivos em alguma pasta do seu computador. E você precisa dizer para o R que pasta é essa, certo? Para quem está acostumado a mexer com genes, vocês lembram que quando você entra lá no Genes, se você quiser puxar seus dados diretamente, você precisa clicar lá embaixo, definir qual é a pastazinha que está seus dados, tudo mais, para daí você começar? O R é a mesma coisa, né? Tanto que lá, quando você define, é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui no R agora, certo? Essa pasta é chamada de pasta diretório. Então, o diretório de trabalho. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é dizer para o R em qual pasta ele vai buscar os arquivos que eu quero, certo? E aí eu preciso definir o diretório, né? Então, basicamente, isso que eu estou falando é o que está descrito aí na linha 1, 3 e 4. Lá na linha 7, ó, existe uma função que eu chamo ela de getWD, certo? O que é o getWD? Se a gente for lembrar lá do inglês, o get é trazer, né, buscar, o work directory, ou seja, a pasta de trabalho. Então, getWD. Se eu clicar aqui, ó, mais uma vez, coloco o cursor na linha 7 e vou clicar em Run, ele vai me responder aqui embaixo. Provavelmente de vocês ele vai responder diferente. Porque o que ele vai me responder? É qual a pasta que o R está lendo, está buscando arquivos. No meu caso aqui, provavelmente no de vocês está diferente, ela está buscando lá no disco D, nos documentos, na pasta curso de iniciação em R, na oficina do IFES 2021, na pasta oficina primeiro dia, certo? Provavelmente vocês aí vai aparecer ou nada, ou um endereço onde vocês salvaram o arquivo. Bem, mas não é nessa pasta que eu quero que ele busque o arquivo. Rafael, a minha não apareceu. Como é que eu vou definir? Bem, na linha 10, e aí provavelmente se vocês rodarem a linha 10 de vocês não vai funcionar, porque esse endereço de pasta que está aí, ó, é o meu endereço daqui do meu computador, provavelmente as partições de vocês está diferente, o nome da pasta. Então, se vocês rodarem, provavelmente ele não vai encontrar aonde que está essa pasta, vai dizer que não existe essa pasta no computador, é justamente a função aí na linha 10, setWD. Então, eu vou definir, eu vou mostrar para ele qual é o lugar da pasta diretório. E, Rafael, como é que eu vou fazer, então? Existem duas possibilidades. E aí eu queria que vocês estivessem aí olhando o script, vocês olhassem aqui agora para o meu, aqui na tela do curso. Bem, uma possibilidade é você definir, você colocar aqui o nome do seu endereço. Como é que vai ser o nome desse endereço? Então, vou mostrar aqui, ó, suponhamos que estivesse na pasta, sei lá, ó, documentos, curso de iniciação do R, vai estar aqui no exercício. Essa aqui é a pasta onde eu coloquei o meu arquivo. Então, se você der 2 cliques aqui em cima, vai aparecer um endereço. E aí você pode copiar esse endereço, né? Então, Ctrl C, e você vem cá no seu script do R e você cola. Lembrando que, deixa eu dar um Ctrl V aqui, isso tudo precisa estar entre parênteses, entre aspas, né, lá dentro do parênteses, então você coloca aspas no início e aspas no final aqui, ó, antes de fechar o parênteses, certo? E as barras, geralmente, elas vêm em um sentido invertido. Eu preciso inverter essas barras, ou então, se eu não quiser inverter, aonde está uma barra, eu colocar 2 barras. Certo? Beleza, se você rodar, ele vai entender e vai te responder ali embaixo que a pasta agora do diretório é essa. Certo? Vocês podem fazer isso na de vocês. Isso aqui é uma forma. Existe a outra forma que eu, Rafael, prefiro e acho mais fácil. Porque muitas vezes, eu não sei se vocês também têm esse toque que eu tenho, eu fico querendo organizar as pastas, e eu troco muito meus arquivos de lugar, certo? O
que inclusive é uma bagunça depois para achar uma coisa que você estava acostumado a buscar numa pasta, mas eu faço muito isso. E o que eu acho mais fácil, que ao invés de usar esse comando da linha 10, inclusive se vocês quiserem anular, vamos dizer assim, essa linha para o R não rodá-la mais, vocês podem adicionar um hashtag aqui ó, na linha 10, que o R não vai ler ela mais, seria o seguinte, aí vocês podem olhar aqui na minha tela, ó. Eu venho aqui em cima, ó, em sessão, né, que está aqui em session, aí eu tenho aqui, ó, lembra que eu coloquei o comando setwd, ó, o que significa o comando setwd? Set Work Directory, certo? E aí eu tenho três opções, ó, eu quero que o diretório seja onde esse arquivo está salvo, né? Eu quero arquivos, né, em outros locais, buscar um arquivo específico, ou eu posso escolher o diretório, que é a última opção. Então, eu sempre venho aqui em escolher o diretório, ele vai abrir uma pastinha para mim, né, e eu vou definir onde eu quero. Ó. Então, aqui ele está lá na pasta exercício, mas não está lá. Eu vou aqui, ó, curso de iniciação no R, oficina do IFES, oficina primeiro dia. Rafael, por que não apareceu nenhum arquivo? Porque aqui ele só está buscando pasta, então ele não está me mostrando ainda o que está dentro da pasta, certo? Mas eu só vou chegar até na pasta. Se eu clicar aqui em Open, ó, automaticamente aqui embaixo ele vai dizer que fez o setwd para esse endereço que eu criei. Por isso que lá nas orientações que eu passei para os meninos passar para vocês, eu sugeri que vocês colocassem todos os arquivos numa mesma pasta. Né? Esses arquivos de bloco de notas, de TXT que foi chegando aí, que vocês baixaram, vocês colocarem todos eles na mesma pasta, certo? E aí, se vocês preferirem vir, mais uma vez, esse passo a passo, ele está descrito aqui na linha 12, então eu vou em Session, Set Work Directory, escolher diretório, Choose Directory, certo? E aí eu vou chegar lá na pasta que eu quero. Bem, se a gente for baixando, então, na linha 17, existe uma outra função que é lendo tabelas, certo? E aí a gente escreve read.table, isso é uma função. Rafael, quando é que eu sei que uma coisa é função, quando é que ela é um objeto? Bem, se eu vier aqui na linha 17, eu colocasse assim, ó, objeto 1 recebe a leitura de uma tabela, a função ia fazer uma coisa, mas ia ser armazenada dentro de um objeto, dentro de uma caixa. Então, observe, toda vez que eu coloco assim, ó, recebe, né, ou isso poderia ser um igual somente, que não significa para o R igual, mas significa também recebe, né, se eu quisesse ser que é igual, tinha que ser dois iguais, isso é outra coisa da linguagem de programação, mas toda vez que vocês observarem um igual sozinho, ou esse símbolo aqui, né, de menor com o tracinho, que quer dizer recebe, significa que isso aqui é um objeto que está sendo criado. Isso é importante vocês terem em mente, porque quando vocês forem buscar scripts na internet, é bom vocês entenderem o que está sendo uma função, o que está sendo um objeto, certo? Mas eu vou retirar aqui, ó, eu vou deixar na linha 17 somente read.table, certo? Bem, eu vou pedir o R para ler para mim um arquivo chamado dados1.txt. Esse dados1.txt, aí se vocês puderem, quem tiver no script, olhar mais uma vez aqui na minha tela, só para eu mostrar para vocês o que se trata. Bem, eu vou abrir aqui primeiro o Excel, da onde eu gerei esses dados, ok? Aqui tem até uma outra cálculo aqui que não vem ao caso, mas basicamente isso seria meu experimento, né? Bem, então um experimento onde eu tenho 5 tratamentos, certo? Com 4 repetições cada tratamento. Eu avaliei o número de folhas, o número de frutos e o peso médio de cada fruto, certo? Bem, então esse seria um experimento onde eu tenho, e aí muita atenção no que eu vou dizer. Eu tenho duas variáveis classificatórias ou independentes e eu tenho três variáveis dependentes, ou seja, eu estou supondo que o que eu observo, as minhas variáveis que eu medi, elas dependem de qual tratamento e qual repetição elas estavam. Isso pode ser, né? Ou se eu estou trabalhando num outro delineamento lá, indique somente o tratamento, que é o que eu considero. Porque às vezes eu vou falar esse termo dependente, independente ou variável mesmo, né, que eu mensurei, só para vocês não se confundirem, certo?
e algumas funções eu vou precisar dizer para o R o que é a minha variável classificatória ou não, meu tratamento e bloco, e o que de fato é a variável que eu quero analisar, certo? Então, isso aqui, basicamente, essa forma de organizar os dados é a forma mais fácil e que vocês vão encontrar com mais frequência quando vocês forem analisar dados. Então, existe lá a sua planilha que você foi no campo, às vezes você colocou na ordem com que as suas parcelas estavam, seus tratamentos estavam lá para você avaliar, mas na hora de você analisar, é interessante você organizar dessa forma, tá bom? Até para você achar erros depois. Depois eu vou mostrar para vocês, espero amanhã mostrar, o que um errinho aqui de digitação pode causar na análise para vocês. Então, o que eu fiz? Essa é uma das formas, vocês vão achar variadas formas de importar dados, mas eu vou mostrar para vocês aquela que eu uso com mais frequência, e aí não vou ficar me atendo a mostrar várias, eu vou mostrar só essa, mas que eu acho mais fácil. Então, eu pego aqui, ó, seleciono tudo isso que eu quero, dou um Ctrl C, vou abrir aqui um bloco de notas, né, para eu fazer um TXT, e vou colocar aqui, dar um Ctrl V. E aí tem um detalhe, toda vez, isso é importante, vocês anotam aí no cantinho do caderninho de vocês de análise, toda vez que eu dou um Ctrl V, porque isso aqui é a outra coisa, os outros 10% daqueles 90% que eu falei que o pessoal erra, geralmente é isso aqui, ele cria aqui uma linha a mais aqui embaixo. E se eu jogar dessa forma lá para o R, ele vai entender que tem uma linha vazia, ele vai falar, olha, tem algum erro. Então eu preciso dar um backspace aqui, né, apagar essa última linha, para ela poder funcionar, certo? E aí eu vou vir aqui, vou salvar então, ó, arquivo, salvar como, e vou dar um nome. Eu poderia, por exemplo, chamar de dados 1, certo? E aí foi o que eu fiz. Ok? Não vou salvar aqui de novo, porque já está salvo. Então, se eu vier aqui, ó, na minha pasta, e eu procurar aqui, ó, o dados 1, ele vai ser exatamente aquilo lá que eu salvei. Ok? Que eu acabei de gerar. Então, só para vocês entenderem como é que foi que eu fiz e que isso veio de um experimento. Logicamente que esses dados aqui eu inventei, eu não estou trazendo de nenhum experimento real. Ok? Deixa eu fechar aqui. Não precisa. Então, vamos voltar aqui no nosso script na linha 17, né, onde a gente dá um comando da função readTable. Quero que leia uma tabela. O que eu estou dizendo para o R? Ó, leia em forma de tabela o documento chamado dados1.txt, certo? E aí, deixa eu só fazer um negócio aqui para vocês verem quando eu defino o diretório errado, o que acontece. Ó, vou colocar um outro diretório onde não está esse arquivo, porque pode ser que isso vai acontecer com vocês. Eu vou colocar como é no documentos. Quando eu rodar a linha, como ele está trabalhando na pasta errada, o R vai me responder aqui embaixo, ó. Ele não encontrou nenhuma conexão aberta, né? Onde tivesse esse arquivo, ó. No arquivo ali, ó, ele não pode abrir o arquivo dados1.txt, porque esse arquivo não foi encontrado no diretório. Ou seja, ele está falando assim, Rafael, lá na pasta documentos não existe esse arquivo. Agora, se eu vier aqui mudar, ó, então vou mais uma vez, Session, Set Work Directory, escolher diretório, e vou mudar para a minha pasta lá de interesse, né, o primeiro dia, vou abrir, ele modificou. Se eu rodar, observa que ele vai me mostrar aqui exatamente aquela tabela, certo? Então, na linha 22, o que vai acontecer agora? Eu preciso acessar esses dados para eu poder analisar. Como é que eu vou acessar se isso não está na memória do R? E aí a importância de eu criar um objeto. Então, na linha 22, eu vou criar um objeto chamado objeto. Olha que criativo, né? Então, o objeto chamado objeto vai receber, ó, a mesma função, a leitura de uma tabela chamada dados1.txt. Agora eu estou adicionando mais algum argumento na função. Porque se vocês forem olhar aqui embaixo, ó, como saiu, olha como é que ele nomeou as colunas. Ó, V1, V2, V3, V4 e V5. E aí a primeira linha, ao invés de aparecerem números, apareceu assim, ó, trat, rep, número de folhas. Então, o que precisa acontecer? Eu preciso que os nomes das minhas colunas sejam justamente essa primeira linha. Então, eu vou adicionar um argumento. Um outro argumento de suma importância, porque isso vai mudar de computador para computador quando vocês trouxerem lá do Excel para o bloco de notas,
É porque, por exemplo, o meu computador está configurado para ponto, né? O decimal dele é ponto, mas vai ter computador que é vírgula. Então, eu estou adicionando argumentos que é o seguinte, ó, linha 22 novamente. O objeto chamado objeto recebe a leitura de uma tabela, que é justamente o arquivo dados1.txt, vírgula, eu vou adicionar uma informação a mais dentro da função. O separador decimal, argumento desce igual, abre aspas, ponto. O que eu estou dizendo para o R? Que toda vez que ele encontrar um ponto, é para ele entender isso como separador decimal. Rafael, se nos meus dados aqui, na hora que eu salvei lá, tivesse vírgula, era só você vir aqui trocar esse ponto por vírgula, ok? Vírgula, vou adicionar mais um argumento. Header ou header, cabeçalho, né, o pessoal que jogava aí videogame, o headshot, né? Então, o cabeçalho, ele é verdade. O que eu estou dizendo para o R? Olha, é verdade que existe nesse conjunto de dados um cabeçalho. Se eu disser que é verdade, ele vai entender que a primeira linha vai nomear o cabeçalho. Então, deixa eu rodar aqui, ó, a linha 22 e vai aparecer aqui na memória, ó, um negócio, vamos dizer assim, um objeto chamado objeto. Se vocês forem aqui na memória e clicar em cima desse objeto aqui, ó, desse nomezinho objeto, ele vai abrir uma outra abazinha que ele vai mostrar para vocês os dados, certo? Bem, se vocês conseguiram abrir aí, vocês vão observar que agora o cabeçalho ele está com os nomezinhos, né, justamente do que é o meu cabeçalho. Certo? Agora façam um teste aí, ó, na linha 22, onde está escrito true, que é verdade, escreve false, tudo maiúsculo, ó. Dessa forma aqui, ó, F-A-L-S-E, tudo maiúsculo, false. E aí rodem novamente a linha, clica de novo lá no objeto e vê como é que ficou. Observa que os nomes, né, que a gente tinha antes como cabeçalho, eles vieram para a primeira linha. E isso dá um problema danado, porque quando eu puxo uma coluna para fazer uma análise, o R vai falar assim, olha, tem um argumento que não é numérico. Então, eu não consigo analisar, porque eu não entendo o que isso significa, certo? Então, por isso a importância desse argumentozinho que está aí, ó, o header, né? Mais uma vez, eu vou pedir para vocês trocarem, colocar true. Existe um atalho para isso. Se eu quiser só colocar um T maiúsculo, ele vai entender que é como verdade. Então, se eu rodar novamente, ele vai corrigir de novo, vou clicar no objeto, e aí ele nomeou. E isso é de extrema importância. Bem, agora eu posso acessar, inclusive, partes desse objeto. Isso é também importante. Então, observe na linha 27. Eu coloquei o objeto, que agora o R sabe o que é a minha tabela, cifrão N de folhas. O que é isso? Ó, vou abrir aqui a abazinha com o meu objeto. Eu estou pedindo ao R para me mostrar aqui dentro do meu objeto chamado objeto, que é a minha tabela, a coluna, por isso eu coloco um cifrão, N folhas, então essa coluna existe. Então, se eu rodar aqui, ó, essa linha 27, o R vai me mostrar aqui embaixo todos os valores, ó, da coluna número de folhas. Ok? Agora, lembra que a gente tem várias funções lá? Ó? Agora, eu posso usar, por exemplo, a função summary na coluna número de folhas no meu objeto, aí na linha 29. Então, se eu rodar, ele vai me dar o summary. Ó. Então, o mínimo dela é 14, primeiro quartil é 19,5, mediana 22,5, a média 23, terceiro quartil 26,5 e o máximo 34, certo? Na linha 30, uma outra funçãozinha que já vai nos gerar um gráfico, ó, plot, que é um gráfico de dispersão, objeto N folhas. Então, se eu rodar aqui na área gráfica agora, ó, vai aparecer um gráfico, né? Bem simplesinho, ó, vou puxar aqui para cima para ele aumentar um pouquinho. Bem simplesinho, mas ele já está mostrando para mim onde que estão os pontos, ó, certo? Então, isso aqui é só para vocês verem que é possível, daqui a pouquinho a gente vai trabalhar melhor nesses gráficos. Se eu quiser somar, entender qual que é a soma de todos os elementos, estão ali na linha 31, eu vou somar a coluna número de folhas no objeto. Ele vai me dar um resultado, ó, 460. Na linha 32, ó, eu vou somar a coluna agora peso de fruto, né, que é uma coluna que existe lá. Então, eu vou rodar, ela vai somar, certo?
Na linha 33, que não tem nada, façam aí vocês a soma ou o summary, se vocês quiserem, aí vocês digitam aí, ó. Eu vou fazer aqui a soma e vou puxar uma coluna, que é a outra variável. Então, vou aqui, ó, objeto, e aí depois que eu digitar o cifrão, ele já vai me dar a sugestão. Então, qual variável que eu não fiz ainda? Ó, n fruto, que é o número de fruto. Aí você digitou, você vai clicar e vai rodar, ele vai te mostrar. Se eu rodar aí na linha 34, ó, aí eu já aqui já estou avançando. Ó, como é que nós estamos ficando fera aí, ó. Então, o objeto, a linha, a coluna peso de fruto, eu quero que ele me dê um gráfico de dispersão, por isso um plot, em função, olha o tiozinho aparecendo aí, ó, significa em função, né, da coluna objeto trat, ou seja, eu quero que ele me mostre a dispersão aqui, só que agora respeitando o tratamento. Então, se eu colocar o meu cursor aqui e rodar, agora ele vai me mostrar aqui, ó, exatamente, ó, na linha aqui do gráfico, né, na área gráfica. Então, tratamento 1, ó, eu tenho os 4 pontos, que são as 4 repetições. Tratamento 2, por que, que só apareceu 2 pontos? Porque provavelmente eu tenho valores que são iguais, então um ponto está sobre o outro. Né? No tratamento 3, apareceu ali 3 pontos, provavelmente tem um que é igual, 4, 5. Então, eu consigo visualizar, isso aqui pode ser melhor aprimorado. Mas já de cara, esse gráfico aqui, ele serve para eu ver se em algum tratamento tem um valor que está muito longe dos outros. A gente pode usar isso depois para um tratamento de dados, para conferir se não tem um dado muito discrepante. Né? A gente vai ver isso. Bem, e aqui eu deixo o primeiro exercício prático para vocês fazerem enquanto eu encho minha garrafa d'água de novo. Então, como é que é o exercício? Eu quero que vocês importem o arquivo que está denominado dados.ep1.txt, confiram lá se na pasta de vocês tem esse dado, tá? Ó, dados.ep1.txt, EP de exercício prático, né? Ele está na pasta diretório de vocês. Quero que vocês atribuam, né, a tabela de dados, um objeto com o nome atividade. Então, aqui eu chamei o objeto de objeto. Eu quero que vocês chamem o objeto de atividade e que vocês obtenham um resumo descritivo. O que é o resumo descritivo? É esse comando summary aqui, ó, certo? Da variável produtividade, que vai existir lá nesse conjunto de dados. Aqui eu dou uma dica para vocês, dá uma conferida se o decimal é ponto ou vírgula, tá bom? Pode estar diferente lá, e vocês vão ter que mudar aqui na hora de você chamar a tabela, tá bom? Se o decimal é ponto ou se é vírgula. Ok? Eu vou dar aí, são 7h31 agora, até 7h40 para vocês fazerem, tá bom? Só para a gente exercitar. Bem, então, dessa parte, depois do exercício prático, essa parte do script a gente terminou, a gente vai agora entender como é que eu faço uma análise de variância. Bem, já aproveitando para mostrar para vocês, observa que toda vez que a gente modificou alguma coisa nesse script, ele ficou vermelho aqui o nome da aba. Isso significa que existem alterações que não foram salvas, tá? Essa coloração vermelha. Então, o que você pode fazer? Você pode vir aqui em File e clicar em Salvar, ou você pode vir aqui, ó, no cantinho em cima e clicar nesse disquetezinho, né? Não sei se ao dizer disquete eu estou entregando a idade, mas quem lembra aí do disquete, que utilizou o disquete, era um protótipo de um pendrive que a gente salvava as coisas. Então, só vocês clicarem aqui, vocês vão observar que vai mudar de cor. Isso significa que da próxima vez que vocês abrirem um arquivo, ele vai estar com as alterações que vocês fizeram salvos, ok? A mesma coisa, ó, eu tinha aqui aquele anterior, conhecendo o funcionamento do R, eu fiz algumas alterações, eu vou clicar em salvar, ok? Quando eu for fechar o R, eu vou só simular como se eu fosse fechar aqui, ele vai fazer uma pergunta. Você quer manter salvo? Aí você não precisa, você pode colocar aqui, ó, não salvar, porque você já salvou, está mantido salvo, tá bom? Mas eu não vou fechar aqui não, vou deixar aberto para facilitar abrir o outro script, tá bom? Aí eu vou abrir o outro script agora, que eu coloquei para hoje, que é a nova, né, traço teste de médias e regressão. Aí, mais uma vez, ó, como eu abri um script novo, eu vou limpar, lembra? Então, eu posso ir na vassourinha aqui embaixo, ou clicar o Ctrl L, e vou na vassourinha aqui na memória, ó.
Sim, eu posso vir também na vassourinha aqui na área gráfica. Ó. Ele vai perguntar se eu quero apagar tudo que está armazenado, né, no histórico, sim. Ele vai limpar para mim, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai colocar mais uns gráficos aqui, fazer um negócio interessante que vai saltar os olhos aí, o R. Beleza, então vamos começar a fazer uma análise de variância, né? Eu não vou ter aqui muito tempo de ficar esmiuçando a análise de variância, caso alguém de vocês ainda não tenha tanta afinidade, né? Mas basicamente uma análise de variância a gente faz para saber se existe diferença significativa entre pelo menos um dos nossos tratamentos. Tá? O teste F, né? Que o Fischer propôs para nós lá em 1900 bolinha, 1800 bolinha, não lembro agora. Tá bom? Então eu vou começar no mesmo sistema, ó. Vou chamar o getWD para entender onde é que ele está lendo, né? Então, ó, já está na minha pasta que eu quero, ele respondeu aqui embaixo, eu não preciso mexer em mais nada, né? Que eu salvei tudo junto. E aqui nós vamos utilizar o primeiro pacote de funções, que é o ESP Design, ou o ESPDES, certo? Provavelmente vocês não têm esse pacote aí, se vocês não trabalharam com ele ainda. E aí na linha 4 eu vou precisar que vocês escrevam para mim uma função chamada assim, ó, install, com dois L's, ponto packages, ela até aparece aí, ó. Toma cuidado para vocês não escolherem installed.packages, ok? É a primeira. Install package, ele vai abrir ali o parênteses, vocês vão escrever, ó, ESP, né, EXP com E maiúsculo, DES com D maiúsculo, ponto PT, também certifique-se de pegar o ponto PT, porque só o ESPDES ele é em inglês, e o ponto PT, o Ferreira e colaboradores já traduziram para nós e até adicionaram algumas funções a mais, certo? Aí vocês vão rodar essa linha, e aí vai aparecer aqui embaixo, ó, desculpa, quando vocês escreverem espdes.pt, ele tem que estar entre aspas, ó. Então, eu vou abrir aspas aqui, espdes.pt, fechei aspas, fechei parênteses. Aí vocês podem rodar essa linha. Aí aqui embaixo, ó, ele vai aparecer aqui em cima, perto da vassourinha, no script, uma plaquinha de stop. A gente tem que esperar essa plaquinha sumir. Ele vai instalar para vocês o pacote ESPDES, ok? Vai aparecer umas barras aí que ele está carregando, né? Até ele ser checado. Rafael, é só dessa forma que eu instalo um pacote? Não. A outra opção é o seguinte: se você vier aqui na área gráfica, vocês vão ver que tem várias abas aqui embaixo: Files, Plots, Packages, Help e Viewer. Então, vocês vão vir aqui nos pacotes, né, nos packages, vocês vão clicar aí. Eu já tenho aqui uma lista grandona de pacotes que eu tenho instalado, certo? Está aparecendo para vocês, e acho que agora apareceu, né? Então, aqui, ó, tem a aba package, certo? E aí, você vai vir aqui no cantinho em cima, tem o botão install. E aí, vocês clicam nele, certifique-se de que aqui em cima está aparecendo o repositório CRAN, porque vocês vão buscar lá no repositório do R, né? E vocês precisam estar com a internet conectada para isso. Ou vocês vão buscar de um arquivo já no computador. Então, a gente deixa sempre aqui no repositório CRAN, certo? E aí você clica aqui, ó, embaixo e escreve o nome do pacote que você quer. Então, eu quero o espdes.pt. Ele já até me dá a opção aqui, ó. Então, eu clicar aqui, clicar em instalar, ele vai instalar também, certo? Vai aparecer novamente aqui a plaquinha e vai instalar. Então, você pode fazer de uma forma ou de outra, ok? Bem, se esse pacote ele for instalado, se vocês vierem aqui no Packages e rolar aqui, vocês vão ver que esse pacote ele está disponível, né? Então, está aqui, ó, espdes.pt, certo? Isso é só para vocês verem que eles estão na biblioteca, ou na biblioteca, livraria não, né, que vai ser diferente, mas está na biblioteca. Então, observa que na linha 5, eu estou chamando ali, ó, library, né, não sei se é assim que pronuncia lá do inglês, SPDs. O que eu estou dizendo para o R? Busque para mim na biblioteca o pacote SPDs. Por que isso? Preste bem atenção. Esse pacote SPDs, eu só vou conseguir acessar todas as funções que existem dentro dele se esse pacote estiver ativado, certo? Porque o R não trabalha ativando todos os pacotes que existem, porque as funções podem se confundir. Podem ter funções com o mesmo nome que significa coisas diferentes em diferentes pacotes.
Então, o R, eu preciso que eu ative o pacote para ele entender que eu estou usando a função daquele pacote. Tem duas formas de eu ativar. Ou eu rodando a linha 5, né, pedindo o library, vamos dizer assim, né, aportuguesando o termo, o espdes.pt, ou eu posso vir aqui marcar a caixinha ó, do espdes aqui no meu pacote, certo? Vou desmarcar minha caixinha e vou rodar a linha 5, vocês vão ver que quando eu rodo, o que ela faz é exatamente marcar a caixinha do espdes, olha lá, certo? Bem, se eu ativei, agora eu posso utilizar funções que existem dentro desse pacote, e essa é a nosso objetivo aqui, certo? Daqui a pouquinho nós vamos entrar nessa, nessa função que existe no SPDs. Por enquanto, deixe na sua mente aí o SPDs no cantinho, eu vou falar de quando é que a gente não usa, o que, que a gente pode fazer. Então, na linha 9, olha o que, que eu estou fazendo, que nós acabamos de aprender lá. Ó. Eu estou chamando um objeto, estou chamando de dados. Então, o objeto dados recebe a leitura de uma tabela que é o dados anova.txt, que é outro conjuntinho de dados que vocês baixaram aí, onde o separador decimal é ponto e a existência de um cabeçalho é verdade, ou seja, entenda, por favor, R, entenda a primeira linha como sendo o meu cabeçalho, ok? Então, se vocês rodarem, tem que aparecer aqui na memória o objeto dados, ok? Bem, aí eu vou relembrar aquilo que eu falei com vocês. Esse objeto, eu vou clicar aqui no dados, para a gente ver. Ele tem aqui uma coluna chamada variedade, outra chamada bloco, outro número de folhas, aqui como NFO, NFR e PF. São aqueles mesmos dados do arquivo de dados 1, certo? Agora com outro nome aqui em cima. Então, suponhamos que eu testei aqui 5 variedades diferentes, né? Em 4 blocos, eu tinha aí 4 repetições, e mensurei aí essas 3 variáveis, tá? Só hipoteticamente. Bem, o que eu estou fazendo aqui? Se eu não fosse utilizar nenhum pacote, tá? Ainda não estou usando nada do ESPDs. Se eu tivesse que usar somente o comando básico para análise de variância do pacote básico, que é a função AOV que a gente vai utilizar, eu preciso definir para o R quem é minha variável classificatória ou independente, lembra lá? Que é aquilo que é tratamento e bloco, e para ele poder conseguir entender que as outras demais variáveis são variáveis dependentes, ou seja, é aquela que ele vai analisar. Então, na linha 12, eu coloco assim, ó, eu vou chamar de genótipo, só para mudar o nome, não de variedade. Vocês desculpem aí quem não é da genética, às vezes a minha falta de exemplos é fora da genética. Tá? Então, os genótipos são variedades diferentes que a gente está avaliando. Né? Então, o genótipo vai receber, o objeto genótipo vai receber aqui uma função, ó, as.factor, significa o seguinte, ele vai receber como um fator, certo? A coluna variedade lá no objeto dados. Lembra que a gente aprendeu a chamar a coluna? O que isso significa, né? Quando eu rodar aqui, ele vai aparecer aqui embaixo, ó. Genótipos é um fator com 15 níveis. Aqui eu falei que tem 5, mas são 15, né? É bem grande esse conjunto de dados. Desculpa eu ter falado que são só 5. Então, genótipo é um fator com 15 níveis. Então, ele entendeu que existem 15 classes diferentes de genótipo. Isso permitiria, por exemplo, que a gente tivesse aqui também, ao invés de 1, 2, 3, 4 nessa coluna, tivesse assim, variedade A, B, C, D, ou variedade, sei lá, arábica 3, arábica 4, arábica 5, se fosse variedade de café, por exemplo, certo? Que ele ia entender que isso são classes diferentes. A mesma coisa para bloco, porque se eu quiser fazer, por exemplo, uma análise em DBC, em blocos casualizados, onde eu preciso considerar o bloco no modelo, eu preciso definir. Então, estou dizendo para ele que bloco, o objeto bloco, recebe como um fator a coluna dados cifrão bloco, certo? Aí vou rodar, ele entendeu aqui ó, que bloco é um fator com 4 níveis, certo? Bem, aí eu vou usar a função AOV, ainda não estou trabalhando no pacote SPDs, tá bom? E não se assustem com a função AOV, porque daqui a pouquinho vai facilitar. Por que eu escolhi trabalhar com essa função AOV? Que é lá para amanhã, eu acredito que hoje não vai dar tempo, eu vou mostrar para quem trabalha com genética, porque no caso, quando a gente usa vários ambientes, vários genótipos, a nossa cálculo de bloco ele não pode ser tão simples.
Então, a gente vai precisar utilizar a função AOV, tá bom? Mas não se preocupe que vai facilitar daqui a pouquinho. Mas o que eu estou pedindo na linha 16? Eu estou pedindo o seguinte, faça para mim uma função de análise de variância, onde a minha variável resposta, ou variável dependente, que aqui eu escolhi, ó, a coluna número de folhas, ela vai ser dada em função de genótipo mais bloco. Ou seja, são os elementos do modelo. Aí eu não vou entrar tanto aqui na explicação estatística, mas quem já estudou, se for lembrar lá do modelo, por exemplo, do DBC, eu tenho o seguinte, YIJ é igual ao mizinho lá, que é a média, mais o bloco J, mais o tratamento I, mais o erro. Ou seja, além da média e o erro que vai estar presente em todo o modelo, eu tenho também o quê? Tratamento e bloco, certo? Então, isso daqui seria uma análise de variância em DBC. Então, se eu rodar a linha 16, ele vai sair aqui para mim, mostrando quanto que é a soma de quadrados, para genótipo, para bloco, para resíduo, que é o meu erro, quanto que é o grau de liberdade para cada um, certo? E ainda me dá aqui uma estimativa, né, padronizada do erro. Isso aqui serve para depois a gente fazer lá aquele quadrozinho da análise de variância, tá? Bem, isso é uma forma. Agora, como é que vocês vão ver como é que facilita a vida se a gente estiver usando o pacote? Então, na linha 19, agora sim eu vou usar o SPDs, até agora eu não usei. Então, ativei o pacote, library SPDs, e vou utilizar uma função. Ó, na linha 21, que está assim, interrogação DBC, apaga para mim esse hashtag aí, ó, e roda essa linha 21. Interrogação DBC. Vocês vão ver que aqui na área gráfica vai aparecer na janela de ajuda. Vou até aumentar a minha aqui um pouquinho. Porque essa função DBC é uma função que existe no SPDs. E aí, para que serve? Olha que bom, esse pacote é .pt, ele está em português. Então, o Ferreira e os colaboradores ajudaram muita gente aí que estão com dificuldade ainda no inglês. Então, ele está todo descrito em português para a gente entender. Então, ó, a descrição dele, a DBC analisa experimentos, delineamento em bloco casalizado, balanceado, o que, que é isso? Que eu tenho o mesmo número de repetição para todo tratamento, né? Com um só fator, considerando um modelo fixo, não vou entrar muito nisso agora. Então, aqui tem todos os argumentos que cabem dentro da função DBC. Então, observa o seguinte, ele me ensina como usar. Então, eu coloco o DBC e a parênteses, foi isso que eu fiz aqui na linha 24. O primeiro argumento que eu vou dizer para ele é o que é meu tratamento. Ó. Como é que você sabe, Rafael, que trate o tratamento? Ele está descrito aqui embaixo. Ó, o argumento trate é o quê? Um vetor numérico ou complexo contendo os tratamentos. Certo? Observe que aqui eu não preciso fazer para ele aquela declaração de fator. Ele já está entendendo que o primeiro elemento que eu estou indicando ele é um fator. Então, o que eu coloquei? Quem que é meu tratamento aqui ó, nos meus dados? É a variedade, certo? Então, eu vim aqui definir, ó, dados, cifrão, variedade, ou seja, entenda que a coluna variedade, né, lá do objeto dados, ela é o meu tratamento. O segundo argumento é o quê? É bloco. Então, ó, vetor numérico complexo contendo os blocos. Então, eu coloquei lá no objeto dados, existe uma coluna chamada bloco. E aí, o que eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa, tomem muito cuidado, porque o R diferencia maiúscula de minúscula. Então, se vocês, de repente, trocarem aqui, ó, em vez de bloco com B minúsculo, vocês escreverem bloco com B maiúsculo, pode ser que ele não reconheça, tá bom? Então, tome muito cuidado com isso. Eu posso criar um objeto chamado B minúsculo, né, um Bzinho, ou posso criar um objeto chamado Bzão, e esses dois objetos vão ser coisas diferentes, porque o R entende como coisas diferentes, tá bom? Mas aqui eu estou dizendo que o meu bloco é justamente, né, a coluna chamada bloco. Bem, a minha variável resposta, ó, como é que ela descreve o argumento? Ó, vetor numérico complexo contendo a variável resposta. Então, o terceiro elemento que eu coloco para ele é a variável resposta. Depois, qualitativo igual a true. Se a minha variável dependente, eu estou falando do meu tratamento, se ela é qualitativa. Por enquanto, não se preocupe com isso. Na hora que chegar na regressão, provavelmente, não sei, talvez hoje ainda,
Eu vou falar um pouco para vocês sobre variável qualitativo e quantitativo, mas por enquanto a nossa variável é qualitativa. Então eu coloco, é verdade que ela é qualitativa, certo? Bem, um quinto argumento é o MComp, ou Means Compare, o teste de comparação de médias. Lembra lá que quando dá significativo a análise de variância, a gente faz um teste de média para saber qual média é maior? Aqui eu já faço isso tudo de uma vez. Então, vou mexer na minha barrinha aqui. O que eu estou pedindo nele? Eu estou colocando aqui como vazio. Eu não quero, nesse primeiro momento, nessa linha 24, que ele faz um teste de comparação de médias, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai ver isso. Bem, então eu vou colocar aqui meu cursor em qualquer lugar da linha 24 e vou rodar. E aí aqui embaixo apareceu um monte de coisa. Ó. Eu vou subir aqui, vou rolar a barrinha aqui embaixo, ó, ele já sai para mim um quadro de análise de variância prontinho. Então, observa, vamos analisar aqui um pouquinho esse quadro de análise de variância. E aqui eu gosto do SPDs porque ele já sai organizadinho. É o quadro que a gente está acostumado, assim, que está acostumado com a análise de variância. Então, eu já tenho cada fonte minha, ó, tratamento, bloco, resíduo, os graus de liberdade, sempre bom vocês conferir, tá? Se leu certinho, se é isso mesmo. Então, eu tinha 15 tratamentos com 4 repetições. Eu tinha 60 parcelas que eu avaliei. Então, no final, aqui, meu grau de liberdade tem que ser o quê? 60 menos 1, 59. Então, tá certinho. A soma de quadrados que ele dá, o quadrado médio, o F, ele me dá, inclusive, aqui um p-valor, para eu saber se foi significativo ou não. Então, quando dá significativo, eu não precisa ficar lá olhando na tabela do F, né? Então, quando é significativo, né, eu tenho que ter o quê? Um número menor do que 0,05 a 5%, ou um número menor do que 0,01 a 1%. Então, observa aqui que aqui foi significativo, que deu um número muito abaixo até de 1%, né, de 0,01. Já o bloco não, ó, deu 0,31, muito acima de 0,01, de 0,05. Significa que eu não tive uma diferença entre blocos, tá bom? Por favor, isso aqui não quer dizer que se o bloco não for diferente, você pode rodar em DBC, não, em DIC, desculpa. Tá bom? Não quer dizer isso, não. Isso é uma outra discussão, né, que fica. Se você montou o experimento em DBC, você deve rodar ele em DBC. Se você montou o experimento em DIC, você deve montar em DIC. O que eu posso passar para vocês da minha experiência na área de agrárias, tá? Toda vez que você tiver um experimento que ele não for feito num ambiente controlado de laboratório, utilize DBC. Somente experimentos que, se eles forem bem controlados lá dentro do laboratório, compensa você usar DIC. Ah, Rafael, mas meu experimento é em casa de vegetação. Experiência que eu tenho. Existe diferença de bloco. Ou seja, existe um fator ambiental atuando de forma que, se você fizer bloco, você vai conseguir, vamos dizer assim, gerenciar melhor sua precisão. Por que isso? Porque se a gente fizesse, só para vocês entenderem, se a gente fizesse em DIC, esse valor que a gente está vendo aqui de bloco, ó, de 3,33, ou melhor, aqui na soma de quadrado de 10, ela viria aqui para o resíduo, certo? Isso geraria um quadrado médio maior, um erro, né, maior. Na hora de dividir, eu posso chegar num valor de F muito menor e dar que não tem diferença. Na verdade, isso foi por um erro de análise, tá bom? Então, se eu tivesse talvez montado em DBC, o fato de eu ter mais precisão, tendo um erro menor, eu conseguia aqui gerar, encontrar, detectar essas diferenças, tá bom? Mas, assim, não se preocupe em entender tanto isso, só grave na cabeça de vocês. Se o experimento foi montado em DBC, a análise tem que ser em DBC. Se ele foi montado em DIC, a análise precisa ser em DIC. Não modifiquem a análise depois, porque vocês estão cometendo um erro de dizer que estava organizado de uma forma que não foi. Né? Vocês às vezes fazem para poder, a gente tenta fazer, né? Eu falo vocês, mas é porque isso eu já fui aconselhado a fazer e fiz algumas vezes. A gente fazia isso achando que ia dar mais precisão, não dava, tá bom? Então, fica com isso em mente. Bem, Rafael, mas aqui deu, então, que deu diferença, deu um coeficiente de variação de 7,27, que é um sonho, né, para quem trabalha na área de ciências agrárias. Ele faz também, aqui embaixo, já alguns testes, ó, observa, se vocês forem ver aqui na ajuda, que ele já faz um teste de homogeneidade e variâncias, né, aqui, ele já faz também um teste de normalidade de resíduos. Por que isso? Isso aqui, que é quem gosta de estudar estatística um pouco mais a fundo,
Então, ele faz também esses testes aqui, ó, de normalidade, resíduo e homogeneidade e variância. Isso daqui são, vamos dizer assim, são medidas que são pressupostos da análise de variância. O Fischer, quando ele postulou uma análise de variância, ele percebeu que ela só é segura, o resultado dela, se esses pressupostos forem atendidos. Basicamente, se você está trabalhando com variáveis que normalmente você trabalha em experimentação, você ter esses valores aqui, vamos dizer assim, esses pressupostos atendidos, é sinal de que você conduziu o experimento bem conduzido. Então, basicamente, esses valores eles têm que estar acima de 0,05. Né? Aqui a gente não precisa preocupar tanto com isso, porque ele já diz para a gente se o resíduo está normal ou não. Então, observe que o pacote de aspidez já te diz. Ó. Então, ó, a 5% de significância, os resíduos podem ser considerados normais. Eu preciso que eles sejam normais. Né, o teste de homogeneidade animativos. Então, de acordo com o teste, a 5% de significância, as variâncias podem ser consideradas homogêneas. Legal. Isso quer dizer o seguinte, eu posso confiar nesse resultado aqui. Rafael, quando é que não dá normalidade? Geralmente, quando você tem dados muito discrepantes, teve uma repetição sua que sua planta deu uma doença, e mesmo assim você mediu e colocou esse dado ali, você não tratou bem, esse dado é um dado que deveria ser retirado, certo? Então, isso tudo é preciso levar em consideração. Depois eu vou mostrar para vocês um caso onde isso pode acontecer, tá bom? Aos orientadores, isso aqui é muito bom, viu? Para você saber se o aluno fez a medição bêbado, se ele fez bem feito, se ele foi compromissado com o experimento, né? Então, isso aqui e o coeficiente de variação são maravilhosos para você, sem ter tido tempo de ir no experimento, saber se foi bem conduzido. Logicamente que existem variáveis que elas variam muito por natureza. E aí a gente precisa aumentar o número de repetições para poder captar melhor isso. Só que em algumas ainda não se consegue trabalhar tão bem. Um exemplo que eu dou de coisas que assim eu mexo, a gente precisa mexer com transformação pesada de dados. Dado, por exemplo, de contagem de nematóides, quando se inocula em algumas plantas, né? Eu trabalhei com alface, eucalipto, analisando dados. Então, é uma coisa que, para você ter ideia, o professor Ricardo, que da UENF, trabalha com 14, 15, 16 repetições por tratamento, para a gente conseguir atingir um nível de normalidade. Isso é da natureza da variável, certo? O que você pode desconfiar, se estiver orientando alguém, se você for analisar algum dado, seguinte, altura de plantas é um dado que, naturalmente, ele tem normalidade ao se medir se você conduzir o experimento bem. Aí você pega um conjunto de dados para analisar de altura de plantas, ele não dá normalidade. Então, alguma coisa ali, né, de errado não está certo naquele experimento. Então, isso pode ser da natureza da variável, certo? Bem, voltando aqui. Então, encontrei diferença significativa, agora eu quero fazer um teste de médias, certo? Então, ali na linha 27, observa que eu não negligenciei, eu não deixei vazio, igual eu tinha deixado antes, o teste de comparação de médias. Aí eu coloquei aqui, ó, pode ser entre aspas, tá? Mas aqui está só um apóstrofozinho, o teste de Tukey. Deixa eu mostrar para vocês mais uma vez aqui na ajuda, ó, no help. O teste de comparação de médias, ele pode ser vários, ó. Então, ele permite escolher o teste de comparação múltipla. O default do R, ou assim, se eu deixasse sem colocar mcomp aqui, apagasse essa parte do mcomp, ele ia fazer o Tukey, certo? Mas eu posso fazer o LSD, o LSDB, o Duncan, o Scott Knott, o SNK, certo? O Bootstrap, então vários outros que eu posso fazer. Eu, particularmente, nem conheço todos aqui. Eu uso basicamente o Tukey ou o Scott Knott. Então, nesse caso aqui, ó, eu escolhi o Tukey. Então, se eu rodar a linha 27, observe que vai aparecer a mesma coisa, mas no final ele me dá um teste de comparação de médias. Inclusive com um monte de letrinha aqui. Isso é para gente que trabalha com muitos tratamentos, vamos dizer assim, uma limitação do teste Tukey, que isso fica difícil de ser interpretado, certo? Deixa eu ver o que eu coloquei aqui para baixo. Então, na linha 27 ainda, ó, vou modificar aqui com vocês, ao invés de Tukey, lá coloca assim, ó, entre o apóstrofozinho, coloca só SK minúsculo. O que é o SK? É o algoritmo de Scott-Knott, né? Geralmente a gente recomenda esse algoritmo para quando você tem mais de 10 ou 12 tratamentos. Então, se eu rodar, ó, ele vai colocar somente uma classe de letras, né? Porque a forma dele detectar é diferente.
ele vai colocar embaixo, nos meus 15 tratamentos. Aí eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, observa que primeiro aparece só um número de linha, não é o tratamento 1, 2, 3 na hora. Bem, aí aqui ele rodou, e aí que eu chamo a atenção, porque isso aqui eu já fiz muito de achar que isso aqui é o primeiro tratamento, isso aqui é só a linha 1, ó, o tratamento está aqui, ó, é o 8, tá bom? Aí aqui. Bem, aqui só chamando a atenção mais uma vez que, né, o tratamento está especificado aqui, né, e ele ordena do maior para o menor. Então, o melhor tratamento não foi o 1, isso aqui é o número da linha, tá? O melhor tratamento foi o 8, depois o 3, o 15, o 10, tá bom? Isso melhor também é relativo, né, porque a gente está falando em peso de fruto. Eu estou acostumado a trabalhar com doença, eu procuro sempre as letrinhas mais baixas, porque eu avalio o quanto de doença tem, eu quero aquele que tem menos doença. Mas, enfim, só de vocês ficarem atentos que a descrição do tratamento está aqui na terceira coluna, tá bom? Bem, deixa eu ver quanto de tempo nos resta. Só mostrando aqui na linha 37, se a análise fosse indique, ó, aí se a gente for pedir uma ajuda aqui, ó, aqui no help ainda, vou vir cá em cima, ó, vou voltar aqui, ó, na setinha, vou voltar uma página, né, na verdade eu estava numa anterior, desculpa, vem aqui nos pacotes, ó, e clica no ESP-Ds aqui, ó. Deixa eu ver se vai aparecer para vocês, estou acompanhando aqui no meu computador agora que apareceu. Vocês vêm aqui nos pacotes, ó, clica aqui no ESP-Ds, não na caixinha, tá, que marca ele, mas no ESP-Ds mesmo, e aí baixa, ó, isso tudo aí são funções, ó, que existem. E aí vocês vão ver que embaixo do DBC, logo no início, existe o DIC. Aí vocês podem clicar nele. Ele vai para aquela mesma página, como se fosse a ajuda. E aí observa que o DIC ele vai ser da mesma descrição, porém ele já descreve, ó, o tratamento e a resposta, certo? Então não precisa especificar para ele o bloco. Se a gente for lembrar do modelo lá do DIC do DBC, no DIC eu não tenho bloco. Então ele segue bastante aquele modelo, certo? Então se eu fosse pedir em DIC, o que é que mudaria daqui da linha 27 para 37? Somente que eu ia mudar a função, em vez de DBC, chamar dados variedade, que é a coluna que é o tratamento, dados NFO, que é a minha coluna de resposta, que eu não preciso indicar o bloco, eu continuo com a mesma coisa. Se eu for fazer o teste de Turing, né, ele vai me mostrar. Observa que antes eu tinha um coeficiente de variação de 7,27%, agora eu tenho um de 7,32%. Bem, aí observo que aqui, né, ó, 5% os resíduos não podem ser considerados normais, ó, isso aqui é uma alteração já complicada, porque coloca em xeque a confiabilidade, então isso está dizendo que minha segurança não foi tanta, mas ele continua aqui o meu teste, certo? Então é importante observar aqui esses pressupostos, tá? Eu não vou entrar tanto em como é que é feito esse teste, mas é basicamente algo que a gente tem que ficar de olho, porque indica aqui o quão confiável está nosso conjunto de dados, tá bom? Aqui eu mostro, né, na linha 43, para fazer o Scott Knot, né, significância é 1%, vocês podem rodar aí. Aí isso aqui na linha 43, observa que depois da vírgula eu dou um Enter, tá? Se vocês quiserem fazer isso também, quando estiver especificando um argumento, ele vai entender, é bom que fica mais corrido para entender. Rafael, se eu quisesse fazer um teste de Duncan, né? Inclusive na linha 49 aí tem um erro, ó, se vocês forem rodar, ele não vai achar não, tá vendo? Porque tem um G aqui antes do dados. Ó. Vou apagar aqui e vou rodar. Acho que ele não foi ainda. Porque ele não está lendo dados 2, né? Isso, o que ele está entendendo? Aqui, ó, tem um dados 2 aqui também no NFO. Tem que apagar. Amanhã a gente vai trabalhar como se fosse, por exemplo, nossos tratamentos fossem doses, né? A gente já vai usar a regressão. O pessoal está acompanhando aí na linha 49, ó, tinha 2 erros aí para rodar. Tinha um G aqui antes do dados, e tinha aqui, ó, no último dado, cifrão NFO, tinha dados 2, aí tem que apagar. Aí eu dou um exemplo aí, ó, na linha 55, quando não dá diferença significativa, o que acontece? Aí eu estou chamando um arquivinho chamado dados SD, que é sem diferença, .txt, que inclusive eu fui colocando os mesmos valores no tratamento, né? Então estou chamando aqui, ó, read.table,
dados txt, decimal é ponto, olha como é que eu abreviei aqui, ó, que para essa função ele entende. Header igual a true, então eu coloco H igual a T, ele entende, tá bom? Isso não quer dizer que todas as vezes eu posso colocar isso para qualquer função, não, tá bom? É dessa função readTable. Então, se eu rodar, vai aparecer aqui na minha memória, ó, um arquivo chamado x1, que na verdade é o mesmo arquivo, só que eu fui copiando o mesmo valor, tá? Então, se eu rodar aqui, ó, o dados NFO, aqui no DBC, ó, observa que ele me deu todas as médias, elas são todas iguais, né? Mas ele não me deu letrinhas no final, tá bom? Então, ele como se ele não prosseguisse com o teste de média, porque não faz sentido, tá bom? Inclusive, aqui tem valores bem estranhos, o quadrado médio de tratamento zero, é porque eu fui copiando o mesmo valor. Mas só para vocês entenderem que quando vocês rodarem e o F der não significativo, né? Como foi o caso aqui, ó, o F deu 1, ou seja, 100% igual, né? Então, ele só mostra as médias e não mostra letras, tá bom? Bem, devido à hora, eu não vou entrar tanto na regressão e nos gráficos, tá bom? Para a gente não avançar, se não avançar a hora. Se amanhã precisar avançar mais um pouquinho, dependendo do tempo de vocês, a gente avança para mostrar mais alguma coisa. Por hoje, eu acho que era isso, só fazendo uma introdução. Os nossos tratamentos nesse exemplo, eles eram variedades, que são coisas diferentes. Um outro exemplo de tratamento qualitativo, de classes de coisas diferentes. Por exemplo, poderia estar testando diferentes tipos de composto. Então, eu tenho um composto que é a base de esterco bovino, um composto que é a base de esterco de aves, um outro que é uma compostagem à base de folhas de jardim, um outro que é um substrato comum. Então, são coisas diferentes, certo? Agora, se eu estiver testando doses, por exemplo, doses diferentes de nitrogênio, doses 0, 10, 20, 30, 40. Observa que existe uma relação entre meus tratamentos. Que relação é essa? Eles são quantidades da mesma coisa. Então, meu tratamento de 10% de nitrogênio, ele representa aquilo que a dose zero me dá, mais uma adição do que os 10% a mais de nitrogênio me dão, certo? O tratamento de 20% de nitrogênio, ele representa o que os tratamentos de 10% me dá, mais uma adição de 10% fazendo 20%. Então, existe uma relação muito próxima. Nesses casos, o mais indicado, que é o que, vamos dizer assim, é a análise que explora melhor os dados, e algumas revistas nem aceitam se você fizer teste média nesses casos, é você fazer uma análise de regressão, que ela vai estimular como que é um comportamento ou uma resposta média em função do acréscimo desse seu tratamento, certo? De modo que ainda vai te possibilitar estimar qual é a dose melhor, ainda que você não tenha testado ela. Você pode ter testado dose 0, 10, 20, 30, 40, 50, e depois que você estimar uma equação de resposta, você chegar à conclusão de que a dose melhor é 43,5. Então, você não testou ela, mas pelo padrão de resposta que você observou, você pode chegar a essa conclusão com mais precisão. Por isso, essa análise ela é mais recomendada. Mas, enfim, eu vou falar um pouco disso amanhã de novo, né? Vou mostrar para vocês. Nesse caso, a gente precisa, na análise de regressão, é essencial mostrar um gráfico, que eu vou mostrar a vocês uma possibilidade de fazer, e pretendo trabalhar já mais na parte de elaboração de gráficos, como é que eu faço para exportar esse meu resultado aqui embaixo que está saindo, tá bom? Vou mostrar similar ao que o professor Cosmo Damião fez lá no Gênesis, né? Aprendi olhando aqueles scripts lá, uma forma, tá bom? Bem, por hoje, acho que é isso.